A última confissão de uma freira possuída. Eu nunca quis acreditar. Nunca quis pensar que aquilo era real. Mas as coisas que vi, as coisas que senti, me perseguem até hoje, como se a sombra daquele convento jamais tivesse me abandonado. Cada noite que fecho os olhos, vejo de novo aquela figura no canto escuro do quarto. Ela não se move, não fala. Apenas está ali, esperando. Naquele inverno de 1979, Loudun era um túmulo de gelo e silêncio. O convento se erguia no alto da montanha, isolado de tudo, como um relicário esquecido por Deus. A neve acumulava-se nos telhados, nas janelas de vitrais que filtravam a pouca luz do sol e a transformavam em sombras coloridas sobre as pedras frias do chão. O vento soprava incessante, um lamento constante que se enroscava pelos corredores estreitos, fazendo as velas vacilarem nos castiçais enferrujados. Tudo começou de forma sutil, como sempre acontece com o mal. Pequenos sussurros na noite, que eu tentava ignorar, atribuindo ao vento. Portas que rangiam sozinhas, objetos que pareciam mudar de lugar quando ninguém estava olhando. O tipo de coisa que se aceita como parte de um convento antigo, onde a madeira cede ao tempo e as correntes de ar sempre encontram frestas por onde esgueirar-se. Mas então vieram os sonhos. Eu os chamava de sonhos porque era a única forma de manter minha sanidade. Mas eu sabia que não eram. Sempre começavam do mesmo jeito. Eu estava no meu quarto, ajoelhada diante do altar, o rosário entre os dedos, os lábios murmurando orações. Então, o ambiente mudava. O ar ficava pesado, sufocante, impregnado com um cheiro acre, como de carne queimada. As velas piscavam e se apagavam, lançando-me numa escuridão tão densa que parecia me envolver como um manto. E então, o silêncio. Não o tipo de silêncio pacífico de uma igreja vazia, mas um silêncio ensurdecedor, um vazio absoluto, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. E no meio daquele nada, eu sentia algo. Primeiro, apenas uma presença. Depois um sussurro, como uma voz antiga que ressoava entre as pedras. Eu tentava rezar, mas as palavras morriam na minha boca. Meu corpo ficava paralisado, meus músculos rígidos como se garras invisíveis me segurassem. E então, os olhos, duas manchas escuras que emergiam da escuridão, sem brilho, sem humanidade, apenas poços vazios de um abismo que não pertencia a este mundo. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Eu não via um rosto. Apenas os olhos e o sorriso. Era um sorriso estranho. Largo demais, como se a pele estivesse sendo esticada além do limite humano. Não havia dentes, apenas uma fenda negra e infinita, como a entrada para algo que jamais deveria ser visto. Eu queria gritar, mas não conseguia. A presença me consumia, me drenava, me puxava para dentro daquele vazio. E então, eu acordava, suada, trêmula, com o gosto metálico do medo na boca. O que mais me aterrorizava, no entanto, não eram os pesadelos. Era o fato de que, a cada noite, aquela coisa estava mais perto. No início, eu a via no canto do quarto, uma silhueta imóvel entre as sombras. Depois, junto à minha cama. Até que na última noite, eu senti sua respiração gelada no meu rosto. E quando abri os olhos, ela sorriu. A partir daquela noite, as coisas saíram do meu controle. Eu não era mais a única a ouvir os sussurros. Outras freiras começaram a falar de sonhos semelhantes, de vultos nos corredores, de vozes que chamavam por elas na escuridão. Algumas acordavam gritando, outras tinham convulsões sem explicação. O medo começou a se espalhar pelo convento, como uma doença. E então, vieram as marcas. Primeiro nas paredes.
símbolos estranhos, escritos em algo que parecia carvão, mas que, ao toque, manchava os dedos com um vermelho escuro, pegajoso. Depois, em nós, arranhões que apareciam do nada, vergões que surgiam durante a noite, hematomas em forma de mãos que não pertenciam a ninguém. Foi quando os padres decidiram que era hora de agir. E eu, que já não sabia mais o que era sonho e o que era real, fui arrastada para o altar, amarrada a uma cadeira, enquanto rezavam por mim. Eu sentia o terror absoluto em cada freira que assistia ao ritual, mas era um medo distante, como se eu estivesse dentro de um pesadelo sem fim. O frio na capela era insuportável, e então, algo dentro de mim despertou. Eu não me lembro de tudo o que aconteceu, mas lembro dos gritos. Não os meus, os deles. O medo tem um som. Não é o grito. Não é o choro. O medo verdadeiro tem o som do silêncio que antecede o inevitável. O som de uma sala cheia de pessoas que não ousam respirar, de corações que batem apressados dentro de peitos apertados. O medo tem o som do vento soprando através de frestas onde ninguém deveria estar, do estalar da madeira antiga no meio da noite, do murmúrio de uma voz que ninguém ousa responder. O convento estava em silêncio, mas um silêncio muito estranho. Eu estava na cadeira, minhas mãos amarradas, meus tornozelos presos com tiras de couro apertadas. Sentia as fibras ásperas da corda arranhando minha pele fria. Não protestei. Não chorei. Apenas fiquei ali, ouvindo os padres rezarem, sentindo as gotas de suor escorrerem pela minha nuca. Não era a primeira vez que via um exorcismo. Eu já estivera do outro lado antes. Já havia rezado por freiras que se debatiam. Já havia sentido o cheiro acre de incenso misturado com o odor azedo do medo. Mas desta vez, eu era a freira sentada no centro da capela. Desta vez, a voz que ecoava na escuridão era minha. Os padres falavam em latim. Eu podia ouvi-los, mas suas vozes pareciam distantes, abafadas, como se estivessem submersas em água. O mundo ao meu redor se tornava um borrão. As velas pareciam arder mais fracas, como se algo sugasse a luz e o calor do ambiente. O ar ficava pesado, sufocante. Foi quando começaram os sussurros. Eles não vinham de mim. Eram vozes, muitas vozes, misturadas, entrelaçadas, vindo de todos os cantos da capela. Elas diziam palavras que não conseguia entender. Mas o tom era inconfundível. Eram zombeteiras, sarcásticas. Palavras ditas num tom de escárnio, sibilando entre os bancos, ricocheteando nos vitrais. Senti algo dentro de mim se mover. Uma presença. Algo que rastejava sob a minha pele, que enroscava-se na minha espinha como um parasita faminto. O couro das amarras começou a ranger quando meus músculos se contraíram involuntariamente. Então, algo dentro de mim riu. Não foi um riso normal. Não era meu. Era um som cavernoso, rouco, que escapou da minha garganta sem que eu o quisesse. Um som que não deveria existir dentro do corpo de uma mulher. O riso se espalhou pela capela, crescendo, reverberando nas paredes de pedra, tornando-se algo maior do que eu. Eu queria implorar para que parassem, mas minha boca não me obedecia mais. As velas apagaram-se todas ao mesmo tempo. O breu tomou conta da capela, e o frio me abraçou como um par de mãos invisíveis. O cheiro de cera derretida se misturou ao fedor acre que agora impregnava o ar. Um cheiro que eu jamais esquecerei. Carne queimada. Então, as luzes voltaram. Mas algo estava errado. O que vi não era o convento como eu conhecia. As paredes pareciam cobertas por manchas escuras, escorrendo como sangue coagulado. As freiras estavam de pé nos cantos, mas seus rostos não eram delas. Seus olhos estavam brancos, sem pupilas, suas bocas abertas demais, como se as mandíbulas tivessem se deslocado. E então, ouvi a voz. Não era a dos padres, não era a das freiras, era dele. Nós não iremos embora. Senti algo puxar meu corpo para trás.
Meu pescoço se esticou involuntariamente. Meus olhos reviraram, e uma dor intensa tomou conta de mim, como se algo estivesse tentando rasgar-me por dentro. Eu tentei resistir, mas era tarde demais. As amarras estalaram. E o que aconteceu depois? Não era mais eu. A primeira coisa que senti foi o vazio. Não o tipo de vazio que sentimos quando estamos sozinhos, quando o silêncio se torna opressor. Era um vazio absoluto, um buraco escuro que se abriu dentro de mim e começou a me devorar de dentro para fora. Eu estava consciente, mas não completamente presente. Era como se minha mente estivesse presa em um lugar profundo e distante, enquanto algo mais, algo antigo e faminto, assumia o controle do meu corpo. Eu podia sentir minha pele formigando, como se milhares de insetos rastejassem sob ela. Meus membros pareciam estranhos, desconectados, como se não fossem mais meus. Eu estava ali, trancada dentro de mim mesma, observando. Eu era uma prisioneira do meu próprio corpo. O couro das amarras já não me segurava mais. Eu as sentia frouxas, como se tivessem sido cortadas, como se nunca tivessem estado ali para começo de conversa. Mas eu não tinha me movido. Algo mais havia feito isso. Então, veio a dor. Ela começou no peito. Um calor insuportável, queimando por dentro, como se alguém estivesse me rasgando com garras invisíveis. Eu tentei gritar, mas minha boca permaneceu imóvel. Em vez disso, um som gutural ecoou pela capela. Não fui eu quem fez aquele som. Era um ruído grave, rouco, carregado de ódio e desespero. Um som que não parecia humano. Os padres recuaram. Eu conseguia vê-los pelo canto dos olhos. Suas expressões congeladas entre o medo e a incredulidade. Eles continuaram a rezar. Suas vozes trêmulas. Palavras misturando-se com o eco daquele riso que não cessava dentro de mim. O riso. Aquele som terrível. Como se muitas vozes rissem ao mesmo tempo, sobrepostas, criando um coro demoníaco que fazia as paredes da capela vibrarem. Eu podia senti-lo dentro da minha garganta, escapando dos meus lábios sem que eu o quisesse. Era eu, mas não era eu. E então veio a visão. Meu olhar se perdeu no teto alto da capela, nas abóbadas escuras, até que algo mudou. O teto parecia se abrir, expandindo-se como se eu estivesse caindo dentro dele, sendo sugada para um espaço infinito. Lá, no vazio que se formava acima de mim, comecei a enxergar coisas que não deveriam estar ali. Rostos. Muitos rostos. Contorcidos em expressões de agonia, olhos esbugalhados, bocas abertas em gritos mudos. Alguns eu reconhecia, freiras que haviam morrido ali, séculos atrás, enterradas sob o convento. Seus rostos pareciam se misturar, tornando-se um só, um oceano de desespero. E no centro de tudo, ele estava lá. Uma sombra, maior do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Seu corpo era apenas escuridão, moldado por um vazio impossível. Mas seus olhos, aqueles olhos vazios e sem vida, me fitavam com uma fome que fez meu sangue gelar. Nós sempre estivemos aqui. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo, reverberando dentro do meu crânio. Não era som. Era um pensamento imposto à força. De repente, fui puxada de volta. O mundo girou ao meu redor, e eu estava novamente na capela, no chão, o cheiro de cera e incenso misturado ao odor ácido de suor e medo. Meu corpo tremia violentamente, mas eu já não ria mais. Eu estava ali, de volta, mas não sozinha. Algo havia permanecido comigo, e no fundo da minha mente, um eco zombeteiro ainda sussurrava. Isso foi apenas o começo. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Toda vez que fechava os olhos, sentia algo rastejando dentro de mim, como um parasita enroscado na minha espinha, sugando tudo o que eu era. Eu não estava sozinha no meu próprio corpo. Sabia disso com uma certeza cruel, pois mesmo em silêncio, aquela coisa fazia questão de me lembrar da sua presença. A cada instante,
Um murmúrio na minha mente. Um sussurro no fundo da minha consciência. Nem sempre era uma voz clara. Às vezes, eram apenas palavras desconectadas, faladas num idioma que eu não conhecia. Outras vezes, eram apenas sensações. Ódio, desejo, fome. Não fome de comida, mas de algo muito pior. O convento nunca fora um lugar acolhedor. As paredes de pedra mantinham o frio mesmo durante o verão, e os corredores estreitos eram sempre envoltos em sombras. Mas agora, parecia que o próprio edifício respirava comigo, ou por minha causa. As outras freiras evitavam me olhar. Quando passava pelos corredores, sentia seus olhares queimando minhas costas. Eu não as culpava. Mesmo sem espelho, eu sabia que algo em mim havia mudado. Meus olhos estavam fundos, minha pele pálida como a de um cadáver. Meu corpo parecia fraco, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma força que não era minha. E então começaram os eventos. Na primeira noite após o exorcismo fracassado, acordei com um som estranho. Um farfalhar baixo, repetitivo, vindo de algum lugar do meu quarto. Eu estava paralisada, mas não por medo. Algo me impedia de me mover. O som continuava, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, raspando as unhas contra a pedra. Eu sabia que não estava sozinha. Com esforço, virei o rosto na direção da porta. Ela estava fechada. Mas então, meu olhar desceu. A coisa estava ali. Não completamente visível, apenas uma sombra retorcida, encolhida no chão. Mas eu podia sentir seu olhar sobre mim, mesmo sem ver seus olhos. Um peso invisível pressionava meu peito, roubando-me o fôlego. Eu queria rezar, mas minha boca não se movia. A coisa começou a se levantar. Lenta, absurdamente lenta. Sua silhueta esticava-se de uma forma antinatural, como um corpo sem ossos, arrastando-se até ficar ereta. Um som seco ecoou pelo quarto, como se articulações quebradas se ajustassem de volta ao lugar. E então, sorriu. Aquele mesmo sorriso bizarro, grande demais, um rasgo negro onde deveria haver uma boca. Mas desta vez, ele se mexia. Seus lábios retorciam-se como se tentassem formar palavras, mas tudo o que saía era um chiado fraco, abafado, como um grito contido. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. A coisa se inclinou sobre mim, aproximando-se tanto que pude sentir seu cheiro. Terra úmida, carne podre, madeira velha e mofada. Meu coração martelava no peito. Minha respiração era curta e presa. Então, num sussurro quase imperceptível, ele disse algo. Não compreendi as palavras, mas eu as senti. Elas rastejaram pela minha pele, entraram pelos meus ouvidos como pequenas garras afiadas. E então, desapareceu. O quarto estava vazio. O silêncio era absoluto. Mas eu sabia. Ele estava dentro de mim. A partir daquela noite, tudo piorou. As portas se trancavam sozinhas quando eu passava. As velas tremulavam mesmo quando o ar estava parado. Pequenos sussurros ecoavam. A noite se desfez em um turbilhão que desafiava a compreensão. Lembro-me com clareza aterradora daquele instante em que tudo, dentro e fora de mim, começou a se fragmentar em incontáveis pedaços. Não houve reflexos enganosos em espelhos que distorcessem minha imagem, mas uma sensação visceral de que eu mesma se desintegrava, como se cada pensamento e emoção se transformasse em fragmentos de vidro espalhados pelo chão frio do convento. O ar, impregnado de um peso invisível, parecia carregar consigo os sussurros de almas há muito esquecidas. As paredes do velho convento pulsavam como se tivessem vida própria, emanando um lamento profundo que se mesclava ao compasso irregular de uma água que gotejava de uma fissura na pedra. Cada gota caía com uma cadência que parecia marcar o compasso de um relógio que contava os minutos da minha própria decadência. O som, um ritmo perturbador, intermitente e incômodo, ecoava pelos corredores, transformando o ambiente em um cenário de incerteza e desespero. Naquele instante, a linha tênue entre a realidade e o delírio se esvaiu por completo.
Senti o tempo derreter ao meu redor, os momentos se alongando em uma eternidade de agonia. Em meio a esse caos, percebi sombras que se moviam de maneira insólita. Não eram meras ausências de luz, mas entidades efêmeras que dançavam lentamente, desenhando no ar símbolos arcanos que jamais imaginei compreender. Esses sinais, que pareciam ser escritos pela própria essência do convento, desafiavam qualquer lógica e acentuavam a dúvida que começava a corroer minha mente. Minha própria existência se tornou um enigma. Eu me via dividida, como se duas almas habitassem um mesmo corpo. Em um canto de mim, ainda havia a freira que buscava a luz e a redenção. No outro, algo primitivo e indomável se alimentava do caos, rindo silenciosamente da fragilidade humana. Essa dualidade me assombrava a cada respiração, fazendo-me questionar se eu ainda pertencia àquele mundo ou se já havia sido arrastada para um abismo onde o tempo e a razão não mais existiam. Enquanto eu flutuava nessa espiral de dúvidas, uma sensação desconcertante me envolvia. A percepção de que o próprio convento conspirava para revelar verdades obscuras e inomináveis. O cheiro úmido de pedra e terra antiga misturava-se a uma fragrância quase metálica, que parecia anunciar a decadência de um tempo esquecido. Não havia nada de natural naquela atmosfera. Tudo vibrava com uma energia que era ao mesmo tempo primordial e ameaçadora. Em meio ao tumulto interno, cada batida do meu coração soava como um lembrete cruel de que algo havia sido irrevogavelmente corrompido. O som constante da água, o murmúrio dos ventos que se infiltravam pelas frestas e os estranhos padrões formados pelas sombras criavam uma sinfonia perturbadora, capaz de destruir a última fagulha de esperança. Eu me via submersa em um mar de incerteza, onde a realidade se mostrava tão volátil quanto os fragmentos de um sonho desfeito. Essa dissolução da ordem levou-me a uma dúvida paralisante. Teria o exorcismo sido apenas a tentativa desesperada de acalmar um mal que, na verdade, sempre habitara em mim? Em cada respiração, cada palpitar, a inquietação se intensificava, deixando-me sem respostas e à mercê de uma verdade que se negava a ser decifrada. O caos que me cercava não era apenas externo, mas ecoava no âmago do meu ser, fazendo-me questionar se a própria essência do convento, e a minha, era um intrincado emaranhado de luz e trevas, de ordem e anarquia. Agora, ao relembrar esses momentos, sinto o peso da dúvida como uma âncora que jamais poderá ser levantada. O caos que se instalou naquele instante não se dissipou com o tempo. Ele se enraizou em mim, transformando cada lembrança em um lembrete cruel de que a verdade pode ser tão instável quanto o vento que uiva pelos corredores deste lugar amaldiçoado. E assim, permaneço, dividida entre o que fui e o que me tornei, prisioneira de uma incerteza que me arrasta para um abismo sem fim. Nunca esquecerei o dia em que a injustiça se revestiu de pavor e desespero. Mesmo confinada aos recantos sombrios do convento, o som distante do clamor e da condenação invadia meus pensamentos, anunciando um destino cruel que se abateria sobre um homem cuja inocência parecia um eco distante de uma verdade esquecida. Eu me recordo como se estivesse sendo arrastada para aquele tribunal de almas perdidas, onde Urbain Grandier foi apresentado não como homem, mas como um símbolo convenientemente escolhido para espiar os temores de uma comunidade ávida por vingança. Seus passos, lentos e implacáveis, foram conduzidos por uma multidão febril, que com os olhos arregalados de ódio e desconfiança, parecia ver nele todos os males que se escondiam nas sombras. Ao seu lado, eu sentia o peso de uma culpa que jamais poderia ser redimida, a sombra de algo maligno que se insinuava em cada sussurro do vento e em cada olhar furtivo. Lá fora, o ar parecia carregado de fumaça, e a atmosfera se tingia de um vermelho perturbador, como se o próprio crepúsculo testemunhasse aquele rito macabro. Enquanto os acusadores teciam uma narrativa de feitiçaria e traição, eu, presa dentro de mim mesma, percebia com um terror silencioso que o verdadeiro mal não se limitava ao que era visível. Havia em cada gesto, em cada litania entoada com fervor, a marca inconfundível do medo que se alimentava das nossas fraquezas. A multidão,
cega por uma convicção distorcida, transformava o julgamento em uma procissão de condenação, onde a razão era devorada pelo clamor insaciável de almas atormentadas. Eu assistia, paralisada, enquanto o destino de um homem, que exalava uma calma que contrastava com o frenesi ao seu redor, era selado por mãos que tremiam entre a fé e o terror. A presença que, há tempos, se instalara em mim parecia, naquele momento, unir-se ao destino daquele homem. Eu sentia, como se fosse uma extensão dele, a agonia de ser marcado como culpado por pecados que não eram meus, mas que, de alguma forma, refletiam a corrupção e o desespero daquilo que habitava em nossas almas. Naquele instante, o julgamento não era apenas uma sentença para um inocente, mas um ritual que expunha a fragilidade da justiça humana. O aroma da fumaça, o som dos passos apressados e o silêncio entrecortado pelos lamentos dos que presenciavam tudo me assombravam profundamente. Cada batida do meu coração parecia sussurrar que a verdadeira condenação residia na incapacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a inocência e o desespero. E assim, enquanto o destino se consumava diante dos meus olhos, senti que o mal que invadia meu ser e aquele que condenava o homem diante da multidão eram faces de uma mesma moeda. Uma moeda manchada de medo, que jamais poderia ser revertida. A lembrança daquele dia persiste em mim como um eco sombrio, lembrando-me que, às vezes, o julgamento do inocente é apenas o reflexo de uma verdade mais profunda, onde o terror não vem de fora, mas brota das entranhas do coração humano. Nunca esquecerei o dia em que a escuridão se tornou irreversível. A memória daquelas chamas, que devoraram não apenas a carne, mas também toda a esperança, ainda arde em minha mente com um calor amargo. Eu me recordo de cada detalhe. O crepitar macabro do fogo enquanto o céu se tingia de um vermelho infernal. As sombras dançantes que pareciam brincar com as almas condenadas. E o cheiro inebriante de fumaça misturada ao desespero que pairava sobre o convento. Enquanto os padres e a multidão, tomados pelo fanatismo, selavam o destino de um homem que, para nós, representava a inocência perdida, senti que o próprio universo conspirava contra qualquer forma de redenção. Eu estava ali, impotente e marcada, observando cada instante como se a realidade se fragmentasse em pedaços irreparáveis. Meu coração batia com uma força quase ensurdecedora, não apenas pelo terror do que se passava, mas pela tristeza profunda de ver a justiça ser distorcida em chamas. Naquele momento, a fúria das chamas refletia o abismo de nossa própria alma. E eu, em meio a tudo, percebi que a verdadeira condenação não estava naquele homem, mas em cada um de nós. Hoje, após tantos anos, redijo estas palavras com mãos trêmulas e um espírito partido. Sobrevivi para contar este relato, uma confissão documentada de uma época em que o mal se fez carne e fogo, e a inocência foi sacrificada na ânsia de acalmar nossos próprios medos. Cada palavra escrita aqui é um grito silencioso, uma tentativa desesperada de não permitir que o que aconteceu se perca no esquecimento. Mas a dor permanece, e a chama da injustiça, embora extinta fisicamente, continua a queimar dentro de mim, como um lembrete eterno de que o terror nunca desaparece por completo.